Nessa parte da nossa jornada, eu vou contar para vocês como que eu comecei a reconhecer os sinais da mudança, como foram as primeiras dicas de como reconhecer os sinais que estavam chegando agora, que já estava já mergulhado na mudança, tá? Então é isso que você vai aprender também até o final desse vídeo. Quando eu cheguei em Londres, você lembra que eu tinha contado que um amigo tinha me oferecido hospedagem, por isso que o cara da agência não precisava me dar hospedagem? Então, esse amigo foi me buscar no aeroporto junto com a namorada. E quando eu fui entrar dentro do carro, eu não tinha me tocado que lá é mão inglesa, né? Então é do outro lado o motorista. E aí eu quase entrei errado dentro do carro e tal. Mas por que uma informação assim tão simples já me deu um tchan na minha cabeça que eu quero dividir com vocês? Porque quando eu estava dentro do carro, no banco de trás, os dois ali na frente, já com aquela coisa de mão trocada, falando inglês, aquela cidade já passando aqui em volta, você olhando tudo, eu me toquei, eu falei, mudou tudo, né? Aquela mudança que eu tinha pedido tanto realmente está acontecendo, ela está aqui, é agora, estou no momento presente da mudança, né? O cara tá sentado do lado diferente, errado, né? Eu tô aqui num lugar que não é o lugar que eu tô acostumado, e escutando uma língua que eu não tô acostumado. Ou seja, nessa hora você entende que é o seguinte, aquilo que você pediu está acontecendo, então viva intensamente. Era isso que eu comecei a entrar nesse ritmo, né? E aí, quando a gente chegou na casa do pai dele, foi muito interessante, porque é o seguinte, a gente fica em Notting Hill. Já ouviu falar em Notting Hill? É o bairro daquele filme que a Julia Roberts fez, lembra? Que tem um mercadinho, que ela era apaixonada, ela era uma estrela de TV, apaixonou por um cara, enfim. Eu sempre gostei desse vídeo, desse filme, e de repente eu tava morando nessa rua, nesse bairro, nessa casa incrível, que eu fui morar por 30 dias. Então, eu cheguei para conhecer o pai do Paul, e ele era um cara assim, sabe, saudável, devia ter uns 70 anos mais ou menos, mas ele era assim, saudável, magro, sabe, uma aparência bacana e tal. E aí eu chego lá e ele me oferece o próprio quarto dele. Aí eu falei, não, gente, eu não posso aceitar o quarto do seu pai, você tá ficando louco. Aí ele falou assim, não, você não conhece meu pai, você tá te oferecendo um quarto, aceita, sabe? Relaxa, deixa o cara fazer o que ele quiser. Eu falei, nossa, que interessante, tem mistério aí, né? Que massa. Eu falei, legal. Aí, assim, a recepção, gente, a recepção não, o hall de entrada da casa, ele era inteiro coberto de papel de parede de flores, umas flores assim grandonas. Eu, nossa, que diferente, né? O quarto do Paul não, o quarto do Paul era assim, era branco, com futon, todo cleanzinho, não tinha nada dentro da casa do quarto dele, ele era mais minimalista, mas o pai dele tinha móveis antigos, televisões antigas, flores por tudo quanto é lugar, parecia... Gente, se era pra mudar, ali era o cenário perfeito, entendeu? Você tava mais ou menos num conto mágico, assim. E aí, quando eu cheguei no quarto dele, que seria o meu quarto nos próximos 30 dias, adivinha como era o quarto? Flores. Flores na cama, flores na cortina. Eu tava numa primavera, eu devia estar desaflorando, né? Essa palavra, desaflorando. Florescendo. Eu devia estar florescendo, porque era isso que estava acontecendo comigo naquele momento, né? E aí, ele fez um almoço indiano. Por que eu estou contando isso para você? Porque quando a gente pede essa mudança, você começa a reparar que mudou mesmo. Então, se o cara está fazendo uma comida indiana, um quarto todo florido, uma casa florida no meio de Londres, com todo mundo falando um monte de coisa que eu não estou entendendo nada, é porque realmente está rolando uma mudança e eu estou focado no momento presente para perceber. Bom, o Paul e a Annalisa, eles trabalhavam muito, então eles praticamente não paravam em casa, a gente raramente se via, e eu passava bastante tempo com o Tony, e nesses primeiros 2, 3 dias, né? E aí o que acontece? Uma hora eu tava com ele na cozinha, e ele puxou um papo assim, você sabe o que você veio fazer em Londres? Aí eu falei, olha, eu sei que eu tenho um caminho a percorrer em Londres. Aí ele falou, você já parou para pensar que talvez a cidade tenha te chamado? Eu falei, esse homem tá falando sério? Porque não é possível, né? A gente tá falando, eu posso até não entender totalmente o inglês, mas eu tô entendendo que a gente tá falando a mesma língua, né? Aí ele falou, eu falei, olha, eu sempre achei isso, porque alguns sinais que me vinham assim sobre que eu deveria vir para Londres. Aí ele falou, e você já sabe reconhecer os sinais? Aí eu falei, não, pera aí que esse homem tem alguma coisa para me falar, e eu tô muito interessado em saber o que ele tá querendo me dizer. E eu falei, nossa, eu gostaria muito de saber como que você imagina reconhecer os sinais, né?
Aí ele falou assim, olha, os sinais, eles podem vir a qualquer momento e você precisa estar atento. Porque Londres é uma cidade muito difícil, uma cidade dura, uma cidade cara, uma cidade onde pessoas do mundo inteiro vêm para, enfim, tentar alguma coisa em Londres. Então, você precisa estar preparado para reconhecer esses sinais. E ele tem toda a razão. E na verdade não é só Londres, né, gente? São Paulo, Rio, qualquer cidade, na verdade, até uma cidade do interior que você vá, ou mesmo uma empresa nova que você entre, ou mesmo qualquer coisa que você vá fazer, você precisa estar preparado para os desafios e reconhecer o caminho certo a seguir, né? Então eu tinha muito interesse em saber qual eram a forma como você reconhecia os sinais. E aí ele começou a me falar o seguinte, que os sinais eles aparecem das formas mais inesperadas possíveis. Então, na verdade, não é o sinal o mais importante, mas você saber reconhecer os sinais. Porque eles podem passar por você e você simplesmente não reconhecer se você não estiver preparado. Entendeu? Então ele falou assim, olha, às vezes você pode estar lendo uma manchete de jornal, aí o título tem tudo a ver com a resposta que você queria. Então basta saber a pergunta que você faz para saber quando a resposta chega, né? Olha que legal essa informação. Aí você está vendo, sei lá, um outdoor de uma propaganda e de repente vem uma frase e você fala, nossa, ou um olhar que você fala, isso está me fazendo sentido. Quer dizer, só você vai saber reconhecer os sinais que você precisa reconhecer. Entendeu? E ele me falou também assim, às vezes você está parado em algum lugar e alguém fala alguma coisa, sabe, duas pessoas conversando próximo a você, fala alguma coisa que de repente era exatamente aquela resposta que você precisava, sabe? Eu fiquei, nossa, que interessante, quer dizer, a minha cabeça, eu falei, não, gente, vamos abrir aí essa cabeça que eu quero reconhecer os sinais, não quero deixar passar nada, sabe? Era isso que eu pensava, eu estava muito ligado e eu recomendo que você faça a mesma coisa. E aí a gente estava ali, ele começou a esquentar uma água, fazer um chá, etc. A televisão estava ligada, de repente começou a passar uma propaganda, que foi uma das propagandas mais lindas que eu já vi na minha vida. E é uma frase que talvez você já tenha escutado, mas naquela época nunca tinha escutado, porque eu acho que era a primeira vez que passava aquele comercial. Eu vou contar agora para você, tá? É o seguinte, eram dois africanos que chegavam num hotel. Então era uma cidade fria, dava para ver que eles estavam com bastante frio. Aí eles chegam na recepção do hotel, faz lá o check-in, pega a chave com as malas e sobe pro quarto. Aí eles estão lá, subiram no quarto, todos felizes, rindo, conversando, né? Bem característico assim daquela alegria. E aí daqui a pouco eles entram no quarto, olham as camas e um deles abre a janela. Tava de noite. Abre a janela. Aí ele olha pro outro, não fala uma palavra e sai correndo assim, ó, como se tivesse visto um bicho. Aí ele sai correndo, o outro olha e fala, começa a correr atrás. Ele fica apertando o botão do elevador, aí o elevador não chega, ele fala, vou descer de escada, aí começa a correr, um andar e um outro, pulando, sabe quando você pula os degraus assim? Aí pula, não sei o que. Aí ele chega na recepção e finge assim que não tá acontecendo nada na frente do recepcionista. Aí passa o recepcionista e ele continua correndo, tocando aquela música, a gente vendo sem entender nada. Aí daqui a pouco ele abre a porta assim, ó, abre a porta e ele sai lá fora. Aí quando ele sai lá fora, você imagina então aquela pele preta e caindo aqueles flocos de neve branco, aquele sorrisão, aquela cara bonita, alegre, feliz de estar fazendo alguma coisa. E aí vem a frase: quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Você já citou essa frase? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez que você colocou sua vida em movimento? Quando foi a última vez que você correu atrás dos seus sonhos? Quando foi a última vez que você conseguiu realmente fazer alguma coisa que você nunca tinha feito? Isso é maravilhoso, isso para mim era não só um sinal, mas era uma constatação de que eu estava realmente na espiral de mudança certa, porque eu queria realmente mudar minha rotina, mudar as coisas que para mim eram precisavam de algum movimento, sabe? Então eu te pergunto a mesma coisa, né? Tanto essa pergunta que para mim se transformou um mantra, porque daí eu comecei a realmente, cada vez que a minha vida estivesse no marasmo, eu falava, não, quando eu preciso colocar ele em movimento, mas também para contar para vocês que os sinais, ele apareceu para mim numa propaganda de televisão que eu não consigo esquecer nunca mais, porque ela era uma das coisas mais lindas que eu já vi, né? E vários outros sinais que eu vou contar para vocês aqui nos vídeos aqui com o tempo. Mas então hoje, a partir de agora, que você começou o seu momento de mudança em qualquer área da sua vida, presta atenção nos sinais, o que a vida está te mandando, quais são as perguntas que você está fazendo para poder receber as respostas que o universo vai te mandar.
né? Então era essa a minha história, tipo, era uma das coisas principais. E tem uma outra coisa importantíssima que ele me falou nesse dia e que serviu para mim de informação para, acho que até hoje na minha vida e vai ser para sempre. A cidade que você está, quando ele disse que a cidade era muito difícil, que era uma cidade complicada, que era difícil de sobreviver ali, que eu precisava me harmonizar com a cidade, que a cidade ela é como se fosse um ser vivo, sabe? Quando você tem as veias, você tem as ruas, você tem o coração, ele pode ser, sei lá, um órgão administrativo, a prefeitura, seu cérebro, sei lá, jogando assim meio que de uma forma mais assim lúdica, mas a cidade ela tem o seu fluxo, ela tem a sua forma de funcionar, né? E assim como imagina uma célula num corpo humano, se ela está bem colocada, se ela está bem em harmonia com aquele corpo humano, o que acontece? Ela vai fluir naturalmente e vai viver perfeitamente naquele corpo. Nós temos que nos colocar numa cidade como se a gente fosse parte integrante desse fluxo harmonioso e da cidade viva, que é composta de seres vivos. Então assim você vai andar nas ruas certas, você vai encontrar as pessoas certas, você vai estar no momento certo, na hora certa, você vai ser surpreendido pela própria cidade que vai abrir as portas para você, né? Então nesse momento que eu era novo em uma cidade nova, que no caso era Londres, eu precisava fazer isso, eu precisava respirar e me harmonizar com a cidade, me harmonizar para que ela me levasse para os caminhos certos, e ao levar nesse caminho eu pudesse reconhecer cada sinal que ia aparecer e ia me levar para o próximo ponto. Porque quando aparece um, você reconhece, ele passa por outro, que reconhece, passa por outro, e depois você vai ligando os pontos, entendeu? É quase como se fosse, sei lá, um jogo de videogame, né? Você vai passando de fases, você vai evoluindo nos seus sinais. Gente, quanta informação maravilhosa numa cozinha, nos primeiros dias de Londres, na verdade? Quantas coisas legais que realmente me servem até hoje. Me harmonizar com o espaço que eu estou. Porque quando eu falo cidade, pode ser cidade, mas também pode ser a nova empresa que você está. Pode ser inclusive a empresa antiga que você está precisando reconhecer ela melhor. Pode ser o seu relacionamento, a sua família, a sua história. Quer dizer, toda essa harmonização do interno com o externo, do pequeno com o macro. Saber que nós somos partes de um todo. Nós somos partes de um todo, dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro de tudo, certo? Até dentro desse planeta a gente está conectado, está todo mundo conectado. Então na hora que eles me passou isso, me mudou muito a minha vida, e aí por isso que eu quero estar passando isso para vocês agora. Reconhece os sinais que vão aparecer, faça as perguntas certas para você receber a resposta correta e se harmoniza com o lugar que você está. Vocês vão ver o diferencial, vocês vão ver o que vai mudar na sua vida quando você não tiver que lutar obstáculos para poder conseguir o que você quer. E sim, você vai ser levado a conquistar aquilo que você quer, porque você está em plena harmonia do seu interno com o externo, né? Mensagem linda que é para a vida, não é só para hoje. Tá? Então, se você está gostando desses vídeos, me ajuda a compartilhar, porque essas informações elas não podem ficar só com a gente, né? A gente tem que contar para todo mundo. E se você acha que é importante, talvez tenha outras pessoas que também precisam ver o que a gente está conversando aqui. E você tiver alguma história para contar aqui também de sinais que você reconheceu, que nesse caminho que você está percorrendo, por favor, divide aqui também com a gente. E aí lembra de dar um likezinho, que é essa mãozinha, porque para o canal é muito importante, se inscrever e recomendar para os seus amigos também, que vai ser muito bom. Tá bom? Muito obrigado, gente. No próximo, essa viagem continua em Londres e está cada vez mais acelerando a espiral. Valeu.